Eu fiquei pensando, vim com o Joanes aqui, enquanto estava vindo para cá, ele me pegou ali no hotel, e eu sempre tenho dúvida do que eu prego, né? Porque vocês podem imaginar, eu tenho só na internet um pouquinho mais de 2.000 sermões, e eu fico sempre na dúvida, né? O que eu vou pregar? E aí eu penso numa coisa, depois penso em outra, aí eu desisto da primeira, aí eu esqueço a primeira opção que eu pensei. Mas ontem à noite, já pensando nisso, eu lembrei de uma mensagem, que talvez já tenha um tempo que eu não pregue, mas que quando eu li e entendi, me ajudou muito, muito, na minha jornada, na minha caminhada cristã, cheia de altos e baixos, acertos e erros. Quando eu entendi esse texto, sabe quando você faz assim, e você fala assim, agora eu estou entendendo. E eu então acabei tomando a decisão por esse texto. É um texto bastante conhecido de todos nós, é uma reflexão simples, mas que espero que faça sentido à tua vida e que ajude você tanto quanto me ajudou. O texto está em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, e é a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Mateus 6, a partir do verso 9. Vocês conhecem bem o texto, é a oração do Pai Nosso. Muitos de nós conhecemos esse texto de cor. Você sabe que a Bíblia, ela não condena a repetição, ela condena as vãs repetições. Você pode orar a oração do Pai Nosso de maneira decorada, não há problema nenhum. O problema é você fazer o Pai Nosso talvez como o jogador de futebol faz. Já viu, né? Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha lá você, né? Aí parece que perde um pouco o sentido, né? De você fazer uma vã repetição, mas isso não se dá apenas com a oração do Pai Nosso. A oração do alimento geralmente é assim, né? Pai Nosso que estás nos céus, obrigado por esse alimento, que ele nunca falte na nossa mesa, em nome de Jesus, amém. E a gente tem a nossa reza decorada, e nem sempre aquilo tem o significado que deveria ter. Mateus 6 é importante a partir do verso 9, porque os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos, eles tiveram uma humildade grande aqui, porque eles reconheciam que não sabiam orar. Hoje as pessoas acham que sabem orar, e qualquer um fala assim, você ora aqui para a gente, o indivíduo, eu oro, e aí ora. Existem algumas tensões bíblicas quando o assunto é oração. Algumas pessoas dizem que a gente tem que orar dentro de uma hierarquia funcional da Trindade. Você ora ao Pai, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aí você pergunta, mas eu não posso orar para Jesus, para Deus estar no meu coração, em nome do Espírito Santo? E aí? Aí você já pensou, pode, não pode? O apóstolo Paulo diz que a gente não sabe orar como convém. Então o que a gente faz? A oração, o que é ter uma vida de oração? Vida de oração é você estar lavando a louça e estar orando, estar dirigindo e estar orando, ou vida de oração é um indivíduo que tem um dia para orar, um local para orar, um horário para orar, e ele tem uma prática sistemática de oração. O que é uma vida de oração? Como que a gente deve orar? Será que existe oração? Eu mencionei isso em algum lugar. Ontem eu estava assistindo na internet um indivíduo, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, e aí ele tinha um vídeo, eu fui ver o vídeo, e ele falava sobre oração, ele falava assim, hoje eu vou ensinar você a orar, porque existem orações que são mais eficazes do que outras. Eu fiquei pensando, é assim?
Às vezes alguém me procura e fala assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E até aí tudo bem, porque a Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros. O problema é quando a pessoa diz assim: eu queria que o senhor orasse por mim, que eu tenho certeza que Deus ouve sua oração. Como se eu tivesse um atalho, né? Tipo, eu descobri um segredo, um macetezinho. Tem a receita do bolo, mas tem o segredo que eu não conto, né? Então, e aí, como se Deus me ouvisse mais do que ouve uma criança. Impossível. Quem é pai de mais de um filho sabe que você atende os dois. E às vezes eles têm essa sensação de injustiça, de proteção de um para proteção de outro. Esses dias, você sabe que é o seguinte: você que é irmão mais novo, quem aqui é caçula? Caçula, sabe que os caçulas comandam o planeta, né? Sabem disso, né? Os maiores gênios da humanidade são caçulas. Brincadeira. Quando você tem 2 filhos, o mais velho, dependendo da fase, você dá o presente, e às vezes ele é mais caro, e o menorzinho você dá lá qualquer coisinha, para ele já é alegria. Então é uma oportunidade de economia, né? Então, porque qual é o objetivo do presente? É alegria, é felicidade, não é valor, né? Então você deu um negocinho aqui, né? Aí já está todo feliz, todo contente. E um dia a Sofia percebeu isso, que os valores não batiam. Aí eu sentei com ela e falei assim: filha, qual é a filosofia de um presente? O que está por trás de um laço e um papel dourado? Ao amor, à felicidade. O dinheiro é um devaneio capitalista. E fui conversando com ela, porque a Sofia, se não for nessa linha de raciocínio, você não aguenta não. A Sofia, ela tem 9 anos, né? Ela dá nó em pingo d'água. Um dia desses eu estava fazendo culto com eles, cheguei para a Sofia e para o Gabriel, para minha esposa, estava falando sobre a origem do mal. E aí falando que por que Deus criou Lúcifer, se sabia que Lúcifer ia se tornar Satanás. Não podia matar Lúcifer, mas podia não ter criado, né? Ele conhece o fim desde o princípio, era só não ter criado, a gente não estava aqui preocupado com o calor ali fora, né? Estava todo mundo bem, ninguém ia ter Joanete, estava todo mundo feliz. Era só não ter criado. Daí eu expliquei para ela: mas se Deus só criasse aqueles a quem ele sabia que iriam servi-lo, ele seria um manipulador, não seria Deus, né? Só vou criar os bonzinhos, só aqueles que escolherem permanecer comigo, ele seria um manipulador. E eu estava explicando ali e pensando, né, papo cabeça. Aí a Sofia pegou, ergueu a mão e falou assim: pai, não tem sentido isso que você está dizendo. Eu falei: por quê? Falou assim: porque se Deus, ele não poderia criar, ele criou, e ele não poderia deixar de criar só porque o indivíduo iria se rebelar. Então Deus está preso dentro dele mesmo e de seus pensamentos. Tudo que Deus pensar, ele vai ter que criar. E eu falei: quantos anos mesmo você tem? Eu falei assim: isso não é assunto para a sua idade, vamos fechar a Bíblia e vamos orar, porque eu estou atrasado e eu não posso chegar. Sofia dá nó em pingo d'água. A gente tem essa sensação às vezes de injustiça. Por que é que você tem um carro e eu tenho um carrinho? Por que que o outro viajou nas férias para a Europa e eu não consegui sair do estado? Por que que o outro consegue e eu não consigo? Por que que o indivíduo, eu vou na casa dele, o lavabo da casa dele é mais bonito que a minha sala? Eu morava dentro desse lavabo. Já aconteceu com você? Várias vezes eu senti isso. E a gente tem essa sensação. Então o que que ora? Por que que um indivíduo ora e dá certo, o outro ora e não funciona? A gente tem que orar de que jeito?
você sabe, quantos daqui são meus irmãos católicos? Cadê os meus irmãos católicos? Estão aqui, católicos, temos uns 5 irmãos católicos. Vocês sabem que nós temos diferenças de interpretação bíblica, e ninguém é melhor nem pior, são interpretações, são perspectivas. Lembrem-se, meus irmãos católicos, que todos os protestantes eram antes católicos, né? Católicos, e tinham as mesmas crenças que talvez hoje você tenha. Quando houve o rompimento histórico, práticas foram alteradas, e algumas coisas foram feitas para se distinguir. Certas ou erradas acontecem. Por exemplo, quando um protestante, seja ele de qualquer tradição, fecha os olhos para orar, é um protesto histórico. Por quê? Porque, e eu falo isso com muito respeito, porque toda a família do meu pai é católica, eu fui criado com essa perspectiva. Na casa da minha avó sempre tinha santinha que ia passando de lá para cá. Tenho profundo respeito. Quando você, dentro do catolicismo, os meus irmãos católicos rezam, eles rezam também olhando para a imagem que representa algo muito especial e sagrado. Quando o protestante fecha os olhos, é para dizer assim: eu estou orando ao Deus invisível. Não é apenas por uma questão de concentração. Houve uma ruptura histórica entre reza e a oração com os olhos fechados. Por isso a gente fecha os olhos, não necessariamente porque há para concentrar. Quando a gente cerra as mãos, está dizendo assim: eu sou submisso ao Senhor, ok? Eu curvo a minha cabeça nesse sentido. Mas o fato é que eu posso orar de olhos abertos, não preciso necessariamente fechar os olhos para rezar ou para orar, e não é errado repetir. O problema são as vãs repetições, e nessa confusão de oração existem livros e teologias, como ora, de que forma ora. A oração ajoelhada, ela é mais santa ou menos santa? A oração em pé pode? Oração sentada, eu faço assim com as mãos assim, não importa. E a gente fica pensando, como é que a gente ora? Os discípulos não sabiam, e eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar, porque a gente não sabe orar. E aí então Jesus, ele diz o seguinte no verso 9: portanto, vocês vão orar assim. Aí é Jesus dizendo a forma que eu e você devemos orar. A preocupação de Cristo não é com as palavras literais, mas com a estrutura da oração. E a lógica que Jesus apresenta é muito diferente da lógica que eu e você estamos acostumados. E ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira coisa que nos chama atenção, fazendo agora uma reflexão, uma análise sobre a estrutura da oração que Jesus nos ensinou, quando ele diz: vocês vão orar desse jeito, não importa se você é adventista, batista, assembleiano, católico, se você é pentecostal, se você é cristão, se você crê no Deus Trino, você vai orar desse jeito. E eu queria que você se atentasse agora, a partir do texto, na estrutura. A primeira ideia: o Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, a gente tem que talvez tomar cuidado quando a gente diz assim: Senhor meu Deus, por favor, ajude para que a minha filha
meu filho passe em medicina na universidade pública. Ela estudou, ela se dedicou, eu vi o sofrimento, eu vi a angústia, ela se preocupou com a alimentação dela, as amiguinhas saíam e ela continuava estudando, e eu tinha que tirar essa menina do quarto, ela se dedicou. Por favor, ela precisa passar numa universidade pública. Melhor ainda se for na universidade pública que eu cursei, que vai ser um grande orgulho para mim. Em outras palavras, Senhor, tem 75 candidatos por vaga, permita que 74 famílias sofram, que 74 famílias padeçam e chorem, e que essas 74 jovens, que eles fiquem mais um ano estudando, e que o meu filho já entre agora. O Pai é Nosso. Há uns 2 anos, vocês se lembram, lá em São Paulo, a gente viveu uma seca terrível, Cantareira menos 5%, aquele negócio todo, raciona água, etc. Eu vou numa igreja no interior de São Paulo, o indivíduo falando assim: pessoal, é o seguinte, a gente vai ter o piquenique amanhã, etc, e a gente aí está torcendo para que não chova. Do piquenique, que cai o dilúvio nesse parque, todo mundo desesperado. A gente ora a partir de nós. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Quando você se reporta, você precisa entender que Ele é Pai de todos, da humanidade. Ele é Pai do branco, do negro, do homem, da mulher, do rico, do pobre, do bandido, do honesto, do corrupto, do que não é. Ele é Pai de todos. E aí então declara: santificado seja o teu nome. Essa palavra, né, de santo, ela é do hebraico kadosh, que significa separado. O nome de Deus precisa ser separado. Ele não pode ser profanado, ele não pode ser rebaixado. Quando você pronuncia e clama a esse Deus, as atenções do dono do universo se voltam a você, a ponto de Deus declarar ser pecado tomar o nome dele em vão. Você pode me chamar de Ivan, Ivanzinho, Ivanzeco, Ivanoso, Ivanildo, está tudo certo, mas Deus não. Ele nunca foi o cara lá de cima, ele nunca foi meu brother, nunca foi meu parça. Santificado seja o nome, significa que eu separo esse nome. Ele não é como eu, ele é separado de mim, nele não há sombra de pecado, não existe parte dele ou nele com trevas. Ele é luz, ele é santo. Eu me relaciono com ele de uma maneira diferente da qual eu me relaciono com anjos. Eu não me relaciono com Deus da mesma maneira que eu me relaciono com meu filho, com meu pai. É outra história. Se você lembrar, todas as vezes que Deus aparecia de maneira um pouco mais contundente a qualquer ser humano, a primeira palavra de Deus era: não temas, não temas, não temas, porque o fascínio do divino, ele trabalha nessa tensão de encanto e pavor, porque a pureza, a santidade, a eternidade, o poder, a bondade de Deus, ela nos destrói. Luz também machuca. Basta lembrar de um dia que você estava num quarto escuro, acenderam a luz, o que aconteceu com você? Doeu, a dor é física. O dono da luz aparece e a gente morre. Senhor, fala Moisés conosco, se o Senhor falar a gente morre, que de ouvir a tua voz a gente morre. Os anjos diante do Senhor, eles velam, eles são santos, não pecaram,
velam o rosto, velam o corpo, com outras as 6 asas, as outras voam e declaram: Santo, Santo, Santo. Então a gente não se aproxima de Deus de qualquer forma. Deus é um amigo, mas nunca foi um amigão. O amigão você conta piada, o amigão você dá um pedalo, o amigão você brinca, o amigão você faz pegadinha. A relação nossa com Deus é de intimidade, de amizade, de amor, de afeto. Mas isso jamais deve se contrapor com qualquer ousadia irreverente minha ou sua. Irreverência não é você ter um terno ou uma gravata. Reverência é você chegar diante do Altíssimo reconhecendo que você é menos que pó. Então a sua relação quando for orar, você está orando para quem? Para o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Querido, toda vez que tem um reino, tem um rei. Não tem reino sem rei. E o rei desse reino é o Rei dos Reis. E a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino desse mundo. A lógica do reino desse mundo é: primeiro eu, depois você. Se você estiver na minha frente, cuidado comigo, porque eu estou na sua frente. E se eu estou na tua frente, você vai continuar atrás de mim. Já viu briga de fila de supermercado? Tem coisa mais engraçada, né? Vai rápido, está com pressa, pula aí, não sei o que lá, está todo mundo atrasado e tal, pois agora que eu vou devagar, porque eu estou na frente, você está atrás, eu enfrentei a fila e você vai enfrentar também, porque eu sou mais importante que você. E se eu sou mais importante que você, cuidado comigo, porque eu puxo o teu tapete, eu falo mal de você, eu critico você nas costas, porque eu sou mais importante que você. Então cuida aí, amigão. A lógica do reino das trevas é a lógica do eu, onde a gente, no princípio do reino de Deus, é primeiro Deus, depois o próximo, e aí eu. A gente inverteu o processo e colocou: primeiro eu, depois Deus, depois o próximo. E a maldade vai se proliferando dentro de cada coração a tal ponto que hoje a lógica é outra: é primeiro eu, depois eu, depois eu e depois eu. E se tiver um espaço, eu encaixo Deus aí na sobra do que der. E se eu sobrar um dinheirinho, eu pago a tua conta de luz aí, que você está com problema, aí eu pago e ainda vou contar para todo mundo ver que eu sou bom para caramba. Eu vou pagar a luz ali, quanto que é? 60 e quantos? 100, tá bom, me dá aqui. Porque a lógica das trevas é a lógica do egoísmo, é a lógica que não concorda com Mário Quintana, que disse que nada lhe pertencerá legitimamente enquanto a outrem faltar o necessário. Mas eu não estou nem aí se falta o necessário para um indivíduo que é ser humano como eu. O que importa é a minha viagem, o que importa é o meu carro, o que importa é o meu conforto, é isso que importa. Por quê? Porque o reino estabelecido dentro do meu coração é o reino do inferno. Quando eu declaro: venha o teu reino, eu estou estabelecendo, estou orando para que uma outra ordem lógica se estabeleça na terra. É um outro rei, tem outras regras. Nesse reino, o maior é o que mais serve. Nesse reino, o indivíduo, ele perde para depois ganhar. A lógica desse reino é Deus primeiro, o próximo em primeiro, e aí depois eu. E isso é contra a mim e a sua natureza.
porque a gente quer ser exclusivo, a gente quer ser o primeiro, a gente quer ter privilégios, a gente quer ser bem tratado, se possível melhor tratado do que outros, porque eu sou mais importante que você. Quando a gente clama, vem o teu reino, a gente emenda a frase e diz, seja feita a tua vontade. Quando você declara, seja feita a tua vontade, Senhor, você está dizendo o seguinte, a minha vontade já não tem mais tanta relevância. O meu querer já agora está em segundo, terceiro plano. O que importa é o teu querer, é a tua vontade. E isso é muito complicado, porque quando a gente diz assim, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, a gente nem para pensar no que a gente está pensando, ou falando, porque se eu declaro, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, sabe o que significa dizer? Que você saiu do volante, e que Cristo está governando, e quando Cristo governar, o teu dinheiro não é mais teu, a tua casa não é mais tua, o teu carro não é mais teu, o teu tempo não é mais teu, o teu talento não é mais teu, agora Ele entra no comando, e se Ele entrar no comando, meu amigo, você não escolhe mais tua roupa, você não escolhe mais tua comida, você não escolhe mais o teu trabalho, você não escolhe tua profissão, você não escolhe tua parceira, teu parceiro, você simplesmente diz, Senhor, o Senhor me deu a liberdade, pois estou te devolvendo o livre-arbítrio, e o Senhor toma conta agora, o Senhor sabe dirigir, o Senhor conduz a minha vida, e aí acontece o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele vira o maior evangelista da história do planeta depois de Cristo, e sofre o cão, mas feliz, me alegro na fraqueza, me alegro na injúria, me alegro na difamação, me alegro na tortura por amor a Cristo, e aí a gente diz que o cara é louco, que o cara é masoquista, por quê? Porque a nossa lógica é diferente da dele, ele entrou no estabelecimento de um outro reino, que tem outra lógica, que tem outro governo, que tem outro rei, e essa lógica para nós é impensável, porque a gente está numa outra lógica, a gente está na lógica de primeiro eu e depois eu, e o indivíduo inverteu a lógica, nasceu para o reino, nasceu para Cristo, e ele coloca primeiro Deus, depois o próximo, e aí eu. Todos os profetas da Bíblia usaram essa lógica, por isso, Deus fez diferença na vida deles e pôde usá-los. O cara podia ser fazendeiro, podia ser pescador, podia ser um pastorzinho de ovelhas, mas a lógica da mente deles era diferente da nossa, por isso foram usados. Por que a gente não é usado por Deus na intensidade que esses homens eram? Porque dentro de nós ainda não ocorreu o novo nascimento como deveria ocorrer. Mas isso para nós é uma violência verbal. Espera aí, como é que você diz que eu não nasci de novo? Eu fui batizado, eu amo Jesus. Ama? A gente não sabe nem o que é amor. Vem aqui na frente definir amor. Ah, eu amo Jesus. Espera aí, você ama Jesus? Ama acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer coisa? Amo. Beleza, então. Você quer me dizer que você ama um ser que você nunca viu, que você nunca tocou, que você nunca ouviu o timbre da voz dele mais do que teu filho, que é tua filha? Está disposto a sacrificar filho e filha para Deus? Porque eu não estou. E eu converso a Deus, Senhor, como é que o Senhor quer que eu te ame mais do que eu amo Gabriel e Sofia? Não tem como. Se depender de eu amar Deus mais do que eu amo Gabriel e Sofia, eu estou perdido. Porque o discurso é bonito, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, como Deus acima de tudo? Deus acima do Gabriel e Sofia? Aí você entende, espera aí, quando Deus pede o sacrifício de Isaac, eu preciso lembrar vocês
que a prática era pagã e constante de matar filho para aplacar a ira dos deuses. E Deus pede um rito pagão. E aí então Deus diz assim, olha, depois que levanta o cutelo, que ele ia matar o filho, eu falo assim, você nunca mais, esse povo que eu estou formando com você, nunca vão sacrificar um filho. O que eu pedi para você é hábito deles, o reino, meu reino é outro. Você não sacrifica mais criança. Não quero o sangue do filho de vocês. E eu vou proteger mais tarde os primogênitos de vocês lá no Egito, pelo meu sangue, o símbolo do meu sangue. Seja feita a tua vontade, significa dizer que o meu desejo, a minha vontade, os meus planos perdem a relevância, e eu não quero que isso aconteça, porque eu já estou com a passagem comprada para Orlando, os tickets já estão comprados, do que? De todos os parques, serão 20 dias, no 10º dia você não aguenta mais ver nada, mas você falou assim, por que eu fiz 20 dias aqui? E a gente diz assim, agora deu, 2 anos depois volta, porque sou eu, não estou dizendo isso errado, o que eu estou dizendo para você é que quando a gente diz que é para a vontade de Deus ser feita, me explica uma coisa, a gente está planejando uma viagem, somos amigos, você com a tua família, eu com a minha, a gente vai para o sul da Itália, tá bom ou não? Vamos para o sul da Itália, vamos catar uma promoção aí, melhoresdestinos.com.br, vamos ficar atento, vamos ver a milha, vamos ver o negócio, para nós fazer um negócio assim, né? E aí vamos no esquema de mochileiro, e a gente vai ficar em albergue, aí eu falo assim, albergue também não, vamos tentar achar um hotelzinho, e aí a gente achou, outro, achei aqui um negócio, e vai, e aí lá é mais caro para comer, e ninguém aguenta supermercado o tempo inteiro, e daí vai ali, vai aqui, foi, daí você foi com a tua família, você passou 10 dias lá, e aí você morreu em 20 mil, e aí você voltou, um monte de foto, um pouquinho de raiva, muita risada, né? Porque viajar com amigo é um problema, né? Porque um casal está num ritmo, o outro está em outro, um quer descansar, outro quer passear, o outro quer comer, outro não quer, o outro quer no restaurante caro, o outro quer economizar, aí é o rolo só, melhor pegar a tua família e vai sozinho, que daí você quebra o pau só no quarto, está tudo certo, vai por mim que você vai ser feliz. Aí me diz uma coisa, o que é melhor empregado, 20 mil na minha viagem, ou 20 mil em cesta básica? Se Jesus viver em mim, o que Jesus vai decidir? Aí eu não quero que Jesus viva em mim, eu quero ir para a Itália. Porque afinal de contas eu mereço, eu trabalho o ano inteiro, não é assim? Eu também mereço, eu também sou filho de Deus, o indivíduo põe Deus na história, eu também sou filho de Deus, e outra coisa, eu não estou esbanjando, porque a gente vai racionalizando, né? Eu também não estou esbanjando, uma vez na vida eu estou na morte, eu nunca fui, e outra coisa, eu estou economizando, não estou em hotel aí 5 estrelas, não estou indo de executivo, estou indo aqui na econômica, aqui ó, ainda me colocaram no meio. Quer começar mal uma viagem, botar você no meio, né? Aí você fala, por que eu não lembrei de falar para a mulher que eu não queria ali? Aí você vai. Aí a maior depressão é quando não tem TV, né? Você pegou na promoção a passagem, pegaram o avião, não tem nem TVzinha. Aí... difícil isso, a tua vontade seja feita, mas o que eu quero chamar a atenção para você,
é que toda essa oração, até agora, não tem nada a ver com você. Não está falando da tua dor de barriga, não está falando da depressão, não está falando da angústia, do problema com o filho, não está falando do teu problema no trabalho. O texto, você está orando para Deus, e você está orando por Deus. Pai nosso que estás nos céus, olha o que eu estou declarando: que o teu nome, Pai, seja santificado, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita. Eu estou intercedendo por Deus, porque quando o pecado se levantou no universo, a acusação do diabo em relação a Deus era que Deus era bandido, mau caráter, mentiroso, manipulador, e houve guerra no céu, e a força intelectual de Lúcifer foi tão grande, que 1/3 dos anjos embarcaram nessa furada. E agora você, como ser inteligente, consciente, racional, você agora declara para o universo o lado que você está, e quem é Deus, e você está dizendo: Pai nosso, Abba, papaizinho querido, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino se estabeleça, e que o reino das trevas desapareça, que a tua vontade seja feita, não a vontade do mal, não a minha vontade. O Senhor é o centro dessa oração, não é a minha vida, não é o meu problema, não é a minha angústia. Jesus disse: vocês vão orar desse jeito. A lógica da oração é: tira você do centro, porque você não é o centro da tua vida, é Deus, é Cristo. Eu me escondo, os meus problemas não são relevantes, eu estou adorando a Deus e definindo o meu lado no conflito entre o bem e o mal, e diz: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Querido, no céu tem morte, então você está dizendo que não tem a morte aqui na terra. No céu tem dor, então você está dizendo que seja feita aqui na terra como é no céu, sem dor emocional, física. No céu tem decepção, então você está dizendo que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita. Do jeito que acontece aí no céu, a gente quer que aconteça aqui na terra. Nós queremos que a terra seja uma sucursal do céu, nós queremos que seja uma extensão do céu. Porque quando você diz que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu não tem doença, então você está dizendo: Senhor, não quero doença. Você está dizendo: Senhor, eu não quero depressão. Senhor, eu quero que a lógica do céu, a realidade do céu, como tudo no céu acontece de acordo com a tua vontade e tudo funciona bem, que a tua vontade seja feita, e aí a minha vida vai ser boa, os meus filhos vão crescer saudáveis, aí a minha casa vai ser blindada, o meu casamento vai ser feliz, eu vou me desenvolver profissionalmente, eu vou me desenvolver intelectualmente, porque eu quero que a tua vontade, como acontece no céu, aconteça na terra, porque quando a tua vontade não acontece na terra, a vontade do inferno prevalece e a minha vontade prevalece, e aí a gente se mata. E aí então no verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia. O pão é meu? Pão é de quem? O pão é nosso. Pão é nosso. Quando Leonardo nasceu, Deus disse assim: eu vou dar um dom para ele, ou vários, mas um de maneira especial, dom de cantar. E Deus deu. Quem define, ele não estava lá bebezinho dizendo assim: Senhor, e aí, posso cantar? Deus deu, é um presente, certo? Deus deu. Aí o Leonardo, ele vai desenvolvendo o dom que Deus deu para ele, e ele vai cantar. Aí chega uma hora que ele falou assim: quer saber? Deus deu para mim, não foi para eles, eu vou cantar para mim, cantar no chuveiro só, que deu para mim. Se quisesse dar para você, tinha dado para você, então eu vou cantar para mim, não vou cantar para você. Tem sentido Deus dar o dom para ele, e ele cantar no chuveiro só para ele, e ninguém nunca ouvia a voz dele, só? Não tem jeito, né? Vou dar mais um jeitinho. Vai. Som. É assim a gente vai.
Entende porque tem que ser feita a vontade de Deus? Deu? Bom, então o que acontece? Quando Deus dá o dom, Deus deu a ele por nós, por amor a nós. E aí Deus coloca os hinos, as músicas, Ele interpreta, Ele reestrutura, e Ele canta, e você sente Deus falar com você, eu sinto Deus falar comigo. É um presente que Deus deu a Ele por nós. Hoje eu tenho o privilégio de acompanhar o Quarteto Arautos do Rei, e o nosso maestro é o pastor Jader Santos, que compõe músicas lindíssimas. Quando eu vejo assim, uma música que está me emocionando, quem que é o autor? Jader. Dá até raiva. Aí já imaginou, Deus deu o dom para ele de compor. Aí ele fala assim, Deus deu para mim o dom, então eu vou compor para mim. Ninguém vai nunca ouvir, porque Deus deu para mim, é meu dom, não vou repartir. Tem lógica isso? Não tem lógica isso. Mas por que razão, quando Deus dá dinheiro para você, o dinheiro é seu, e não nosso? Se o pão é nosso, se o dom é nosso. Você realmente acha que quando Deus dá uma promoção para você, quando Ele dá dinheiro para você, Ele está pensando assim, filho, vai lá, compra a quinta casa sua, estou te dando esse dinheiro aqui para você comprar a quinta, porque eu acho que 4 precisa da quinta, é isso que Deus está pensando? Você acha que quando Deus pega e te dá dinheiro, grana, Ele está pensando assim, vai lá, você está com um carro 2017, não dá, você precisa de um carro maior, um carro melhor, o 5º carro. Você acha que é isso que Deus pensa quando Ele dá recurso para você? A miséria existe no mundo porque a poupança dá de 10 no altruísmo. O acúmulo representa a falta de alguém, ou para alguém. É mais ou menos assim, o cara está orando para Deus e dizendo assim, Senhor, eu estou passando necessidade, o Senhor disse que o pão e a água seriam certos, e eu estou passando fome, eu preciso da tua ajuda, onde é que estão tuas promessas? E aí Deus olha e fala assim, ué, não recebeu ainda? Não. Assim, eu dei para o teu irmão para ele te dar, ele achou que era para ele e ficou com ele. Querido, eu não estou dizendo que é para você pegar teu dinheiro e trazer para a igreja, tá? Não é essa apologia aqui não. Eu estou dizendo que o teu dinheiro é para minorar o sofrimento do pobre, do miserável, daquele que não tem comida, daquele que não tem pão, daquele que não tem teto, daquele que não tem abrigo. E eu adoro o pensamento, e esse adoro é com ironia, tá? Adoro um pensamento que tem sua raiz na burguesia, quando o indivíduo pega e diz o seguinte, né? E o cara é sincero, eu tenho um amigo, cara extraordinário, eu admiro o cara é um batalhador, um vencedor, e ele andando comigo, eu com ele, dentro da BMW dele, e ele dizendo assim, não pastor, é o seguinte, eu tenho raiva desses caras, porque esses caras não lutam, esses caras não vão para cima, o cara tem que se acomodar, o cara fica se acomodando, o cara tem que lutar, o cara tem que batalhar, o sol nasce para todos, também não foi fácil para mim. E ele tem um discurso legal, ele diz assim, pastor, nada é fácil nessa vida. Ele é todo fortão assim, ele falou assim, ser sarado não é fácil, ser gordo também não. Ele fala assim, ser rico não é fácil, tem um monte de problema, quando é rico, ser pobre também não é fácil, nada é fácil, agora você tem que escolher o que você quer na tua vida, sabe aquele negócio, tipo coaching assim, o cara tal, motivador, para autoajuda, vai para cima, você vai vencer, porque você tem que conquistar o céu limite e tal, e aí eu só ouvindo, né, e eu gosto dele, porque ele é muito gente boa mesmo, ele é de Cristo, de Jesus, cara do bem,
Mas eu falei assim: fulano, está tudo certo que você está falando, mas tem gente que colhe onde não plantou dor, mas colhe sofrimento. É fácil você falar para mim que tive oportunidade de estudar, de viajar, de conhecer pessoas interessantes, você falar para que eu tenha automotivação, para que eu me supere, para que eu estude inglês no YouTube, que é de graça. Você falar isso para mim, beleza. Agora, quando você vai conversar e você vai a lugares como eu vou, para falar com pessoas como eu falo, que o indivíduo não tem dente na boca, que o indivíduo... Eu fui aqui com o Davi, há alguns anos, a gente pegou um aviãozinho, e assim, não pôde nada do som do Arautos, só foi o quarteto, o Ricardo, que era o maestro na época, não foi o pastor Gilmar, eu, o quarteto, acho que o Davi nem pôde ir, porque ia chegar em Itamaraty, tinha que ter pouca gasolina, mas suficiente para poder voltar, 2h30 voando, e aí chegou, e aí a gente chegou lá, o prefeito recebeu a gente, e aí era uma casa de show que virou ali que eu fui pregar, e aí eu fui fazer o batismo, entrei no tanque, e aí veio um senhor, quando o senhor entrou no tanque, eu encostei nele, menos 2% de gordura naquele corpo, só músculo, pensa numa tora, senhorzinho assim, ó, duro como pau, e eu peguei, olhei para ele e falei assim: como é seu nome? Ele: José. Eu falei: seu José, quantos anos o senhor tem? Ele olhou para mim e disse: não sei, meu senhor. Não sei, meu senhor. Você vai chegar para um senhor desse e vai falar assim: você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que se motivar, o indivíduo não sabe comer com talher. O indivíduo vive a miséria. O dinheiro do cristão, o meu dinheiro, o seu dinheiro, deveria servir para cuidar dos nossos irmãos e irmãs que não tiveram as oportunidades que eu e você tivemos. É por isso que eu louvo a Deus toda vez que eu venho aqui em Manaus, quando eu ouço das missões que os médicos aqui fazem, biblioteca que é construída, a extensão que é feita, o cuidado que é feito, é dentista que vai, é enfermeiro que vai, é médico que vai, e vai lá cuidar, e vai lá doar tempo, e vai lá dormir em rede, vai pegar o barco, e o indivíduo vai lá, porque ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui na luta contra a minha natureza, porque a minha natureza, eu queria estar no ar-condicionado da minha casa, assistindo a minha série, com o meu chocolate suíço aqui, que eu gosto. Eu me lembro de uma vez ter encontrado um homem muito rico, em Vitória, no Espírito Santo, e por coisas da vida, esse homem almoçou comigo, e ele me contou uma coisa que eu falei: uau! Ele pegou e disse assim, pensa que o cara empresário, diversas áreas, um homem de sucesso, ok? Ele pegou e ele disse que ele sentia uma angústia muito grande no coração, porque ele tinha muito dinheiro e ele não sabia exatamente o que fazer com esse dinheiro, e ele sentia que Deus queria usá-lo e usar o dinheiro dele, ele não sabia exatamente como, e aí ele tomou um propósito com Deus, depois de muita oração. Olha a decisão que ele tomou. Ele disse assim: pastor, eu estabeleci um padrão de vida para mim, padrão bom, padrão alto, estabeleci um padrão, esse aqui é o meu padrão, e ele orou ao Senhor e disse: Senhor, tudo o que extrapolar esse padrão, a partir de hoje é teu. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu não paro de ganhar dinheiro. E aí ele ia lá e mantinha creche, mantinha orfanato, e ele ajudava o pobre, ele construía casa para quem não tem, e Deus vai dando dinheiro para ele a rodo.
e ele é só um conduto, ele recebe e ele distribui, ele recebe e ele distribui, ele recebe e ele distribui, padrão alto que ele tem. Quando Deus dá um talento para você, é pelo outro. Quando Deus te dá capacidade intelectual, quando você conseguiu aprender 3 idiomas, está no quarto, quando Deus te dá a oportunidade de você fazer 1, 2 faculdades, MBA, mestrado, quando Deus te dá tempo, Ele está dando para você ser luz. O pão é nosso, o talento é nosso, o tempo é nosso, os recursos são nossos, não é para mim. A lógica do reino de Deus é outra. Mas isso é difícil para você e para mim. Por isso que o cristianismo é a mais radical de todas as religiões. Porque a proposta do cristianismo é: morra para a tua vida e permita você renascer para um outro reino, para uma outra lógica. E é por isso que esse cristianismo que a gente encontra na internet é vazio e não transforma a vida das pessoas. Quando as pessoas chegam e falam assim: pastor, eu já tentei o cristianismo e não deu certo, eu entendo o que ela está querendo dizer, porque aquilo que me ofereceram no cardápio da fé, eu experimentei e não salvou o meu casamento, não transformou o meu coração. Sabe por quê? Porque o que a gente oferece para as pessoas tem a profundidade de uma poça d'água, e o que o cristianismo propõe é outra coisa. O que o cristianismo propõe é uma outra lógica. É você morrer para a tua vontade, para o teu desejo, para o teu querer, para os teus sonhos, para a tua vontade, e aí você abre mão. Você pode ser cidadão romano, você pode ser fariseu dos fariseus, você pode ser podre de dinheiro, você pode ter uma inteligência acima da média, e você joga fora todo o teu passado, você joga fora Saulo e nasce Paulo. A lógica é outra. Você abandona a maior pesca da tua vida, 2 barcos quase afundando de tanto peixe, e você larga tudo para seguir um homem que veio de Nazaré. E aquele que não entregou tudo, não entregou nada. E aí Jesus Cristo rompe toda a lógica do paganismo e diz assim para você: eu não quero nada do que você tem de bom aí, não quero teu dinheiro, não quero tua oferta, não quero teu carro, não quero teu terreno, não quero teu apartamento, não quero tua roupa. O que eu quero é o que você tem de pior, eu quero o teu coração. O que tem de mais sujo e podre em você é o que eu quero. Enquanto os deuses querem o que existe de mais precioso, que é o sacrifício do filho, eu quero o que você tem de pior dentro de você. Filho meu, dá-me o teu coração, porque eu vou criar um outro ser em você. E aí o cara que batia na esposa não bate mais, o cara que rouba não rouba mais, o cara que adulterava não adultera mais, o indivíduo que era um pai relapso, ele se torna um pai presente, o melhor pai do mundo, e o indivíduo que ele só queria saber dele, ele agora pega o dinheiro dele e começa a distribuir para o pobre, e o pessoal que está, os amigos não entendem, e a mãe e o pai acham que o cara é louco, e o cara mudou, e o cara vive em missão, e o cara vive pregando o evangelho de Cristo, e ele mudou, e o recurso dele não é mais ele, e ele que comprava tal roupa de tal grife, o cara pega e fala assim: não faz mais sentido andar de jacaré, agora eu vou pegar e vou usar os peixinhos que são mais baratos, e aí eu vou, e Jesus me ama do mesmo jeito, e veste igual, pode acabar mais rápido, mas depois eu compro outra coisa ali, e eu vou embora, porque o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é outra coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora eu preciso rasgar você no meio, porque a nossa lógica é que o arrependimento vem antes do perdão. Eu me arrependi, aí eu orei a Deus, abandonei o pecado, confessei meu pecado e Deus me perdoou.
Querido, perdão antecede o arrependimento. Eu queria que você imaginasse, só num devaneio aqui, o diálogo da Trindade antes de criar a terra. Só um devaneio. Pensa que está lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí um olha para o outro e fala assim: e aí, vamos criar a terra ou não? Vamos criar. Vamos criar de que jeito? Nossa imagem e nossa semelhança. Os anjos não são, mas essa raça, a nossa imagem e nossa semelhança. Ok. Aí o Espírito Santo lembra: mas vocês sabem que eles vão se rebelar, eles vão pecar. O que a gente faz? Aí Jesus Cristo pega e fala assim: não, nós vamos perdoar. Vamos perdoar. Tá, mas para perdoar, e a justiça? Não, a justiça eu pago. O salário do pecado é a morte, a gente perdoa e eu morro no lugar deles, aí resolve tudo. Então vamos lá criar. E aí eles vieram e criaram. Antes de você existir, o perdão existiu. A ponto do Apocalipse declarar que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, se a lógica da estrutura da criação da terra é baseada no perdão, como é que eu não vou perdoar? Se eu só existo por causa do perdão, como é que eu não vou perdoar? Aí então Deus diz para você: perdoe. Ah, pastor, mas o cara não se arrependeu. E aí? Perdão não tem a ver com isso. Perdão você dá. Perdão não tem tanto a ver com aquilo que a pessoa fez contra você. Tem mais a ver com aquilo que Deus fez por você. Eu perdoo não é porque a pessoa merece, mas é porque eu preciso perdoar. Quando você não perdoa, você dorme todo dia com esse inimigo. O cara pode morrer, se você não perdoar, ele vai atormentar a tua cama, o teu sono, o teu bem-estar. O perdão é libertador. O perdão libera você do ódio, da mágoa, do rancor, do egoísmo, da tristeza, de uma confusão sentimental dentro de você. Perdoe. Mas o que ele fez é imperdoável. Perdoe o imperdoável. Mas esse cara é um bandido, continua fazendo. Isso é assunto de Deus na vida dele. O teu papel é perdoar. Se você quer ser, você pode escolher não ser cristão. Se você quer ser cristão, o perdão não é facultativo, é um mandamento. E Deus é claro: se você não perdoar, eu também não perdoo você. E aí, meu amigo, aí você está lascado. Porque não é que a gente peca de vez em quando, né? Nosso problema é que a gente não faz outra coisa na vida a não ser pecar. Então perdoe, não importa o que, não importa quem, perdoe. Agora você percebe que quando o pão é nosso, o nome de Deus é santificado. Percebe que quando o pão é nosso, o reino de Deus se estabelece. Você percebe que quando o pão é nosso, a vontade de Deus é feita. Você percebe que quando eu perdoo, o nome de Deus é santificado. Quando eu perdoo, a vontade dele é feita. Quando eu perdoo, o reino dele é estabelecido. Todo o centro dessa oração é Deus, não sou eu. E aí então diz assim: Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você está dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero ter nada com esse reino. Eu estou pedindo que o teu reino venha, porque eu quero sair da rebelião, eu quero sair da angústia, eu quero sair do egoísmo, eu quero sair da maldade, e eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o lar, eu quero voltar para aquilo que o Senhor me fez, a origem, onde eu era pleno com o Senhor, onde eu estabelecia um relacionamento de confiança, de amor, de pureza com o Senhor, com os animais e com o meu semelhante. Então, Senhor, livra-me desse reino, livra-me desse mal, livra-me de tudo aquilo que me prende às trevas, seja a Netflix ou seja o meu salário, mas me livra. Me livra.
E aí Deus livra você e você consegue parar a série no meio dela e não assistir mais. Eu gosto tanto de série. Você gosta, não? Só eu. É a novelinha moderna, né? O brasileiro é noveleiro. Novela melhor. Mas eu preciso escolher se eu vou passar 13 episódios da primeira série, de 50 minutos cada um, ou se eu vou passar 5 maravilhosos minutos lendo a Bíblia. Aí a gente, como a gente é especialista no auto-engano, a gente diz assim, não, dá para fazer as duas coisas. A gente já pensa, vou fazer as duas coisas. Não, eu assisto aí, mas eu também tenho a minha comunhão. Ah, é? Quem que está ganhando aí nesse tempo? Só estou falando, não estou falando de outras coisas, não. É uma luta para mim, é uma luta para você. E a luta, sabe qual é a pior? Porque você termina de assistir o episódio e não dá dor na consciência de tão bom que os caras fazem o negócio. Você quer mais, você quer mais. E eu me lembro quando eu era pequeno e tinha as novelas, lembra da Roque Santeiro? Senhorzinho Malta? Só alguns lembram disso, né? Quem não riu nem sabe o que eu estou falando, né? Mas eu não sei se tem ainda hoje, mas naquela época tinha cenas do próximo capítulo, lembram disso? Para pegar você para o próximo. Ele faz a mesma coisa. Ele deixa a situação assim, olha lá. O cara pulou do prédio e para nele na metade, né? E aí? Né? E ora parece que não tem solução para esse lado aqui. E aí acaba. Daí ora não tem solução para esse lado aqui. Ah, agora acabou. E sempre tem uma solução, né? Sempre tem uma saída. E os caras são bons. Aí a gente assiste e nem dor na consciência tem. Que é bom demais. Daí você descobre que quase que de maneira homeopática, não estou fazendo apologia, ok? Mas quase de maneira homeopática, você vai se estabelecendo em um outro reino, que não o reino de Deus. Quando você ora, livra-me do mal, o mal não tem aparência do mal, não tem cheiro de mal, o mal não tem cara de mal, o mal é gostoso, o mal é bom, o mal dá prazer, porque se o mal fosse ruim, ninguém ia querer esse reino aqui não. Esse reino traz muita coisa boa. Se cocaína fosse ruim, ninguém viciava não. Aí, quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz, livra-me do mal, a gente está falando da essência do mal, que tem muita coisa para nos atrair. Muita coisa para nos atrair. Mas você diz, Senhor, livra-me do mal, porque se o Senhor não me livrar, eu vou de cabeça aqui, e aqui eu morro. Porque é assim que é. Então, se Deus não me livrar disso, eu não consigo sair. E eu estabeleço a minha lógica, a minha autossuficiência, e eu estou dizendo que está tudo sob controle, e eu digo assim, eu tenho que ser um cristão equilibrado. Né? Não posso ser radical, eu tenho que ser um cristão equilibrado. Por quê? Porque isso, eu digo para mim mesmo que isso é racionalidade, é um cristão equilibrado. Então eu vou para o sul da Itália, eu assisto a série Netflix, as 69 mil que tem ali, aí eu assisto, mas eu também vou na igreja, eu também devolvo meu dízimo, e eu também, quando preciso ajudar aqui para arrumar o ar-condicionado, eu contribuo também. E quando alguém precisa de mim, eu vou numa missão, e aí eu sou um cristão equilibrado, então está tudo certo, porque aí eu vivo as coisas que eu gosto, e eu seleciono bem, eu vivo
as coisas desse reino, mas eu também me declaro desse reino. Então eu fico em cima do muro e eu digo, eu sou um cristão equilibrado, e eu vou tocando a minha vida assim. Só que o cristianismo não é isso. O cristianismo, ele implica em radicalidade. E aí, como nós brasileiros temos um problema sério com esse negócio de radical. Agora, radical é uma palavra que a sua origem vem de raiz, que quer dizer profundidade. E aí, então, a gente diz, livra-me do mal. Deus vai livrar a gente do mal. Mesmo que esse mal cause prazer, mesmo que esse mal cause alegria, mesmo que esse mal consiga me trazer prazeres que eu sempre sonhei ter. Agora, por que tudo isso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De quem é o reino? Dele. De quem é o poder? Dele. De quem é a glória? Dele. Para quanto tempo? Para sempre. A oração do Pai Nosso, amigo, ela é um tiro na nossa alma. A oração do Pai Nosso tira você do centro. Quando você for orar, ore para Deus, intercedendo a Deus, ou por Deus. Ele é o centro da tua vida, não você. Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. O poder, a honra, a glória, os louvores, a minha vida, tudo pertence ao Senhor, tudo, e só a Ele pertence, só a Ele. Então o que eu digo para Deus? Eu digo assim, Senhor, eu sou uma vergonha mesmo, porque eu acho que quando eu recebo meu salário, ou os meus lucros, eles são meus, vergonha. Eu acho que o Senhor é o meu Deus e não o nosso Deus. A verdade é que eu quero usufruir do reino desse mundo, mas eu quero herdar o reino dos céus. Aí Deus chega para você e diz assim, filho, não dá, porque não existe comunhão entre luz e trevas, porque o príncipe desse mundo não tem nada a ver comigo, e você precisa tomar uma decisão e dizer de que lado você está nesse lugar. E aí a gente sofre, que a gente corta na própria carne. E eu sei que existem algumas pessoas que estão se conectando com essa mensagem espiritualmente, e outras que estão se fechando, porque é assim mesmo, são os momentos da vida de cada um de nós. E talvez você já tenha conseguido argumentar algumas coisas do que eu falei, contra-argumentar na sua mente, outras você não conseguiu, algumas você concordou, outras você concordou parcialmente, outras você rebateu e rejeitou na tua vida, porque esse é o conflito que existe no seu coração e no meu. Aí você chega para mim e pergunta assim, pastor, você vive tudo que prega? E quando me perguntam isso, eu falo, claro que não. Eu posso não viver tudo que eu prego, mas se tem alguém que sofre, que chora porque não consegue, sou eu. Se tem alguém que fica fazendo autoavaliação o tempo inteiro, sou eu. Eu posso não viver tudo que eu prego, mas eu não tenho vida dupla. Eu posso não viver tudo que eu prego, mas aquilo que eu falo é aquilo que eu sinto como sendo verdade. E não significa que eu sou dono da verdade, ou dono da razão, que eu estou sempre certo. Pelo contrário, eu erro muito mais do que eu acerto, eu peco muito mais do que eu deveria, eu falho muito mais do que eu gostaria. Eu tenho problemas dentro da minha casa, como você tem problemas dentro da sua. Você também não sabe exatamente o que fazer com o filho, também eu não sei. Você também tem seus problemas, eu tenho os meus. Você tem seus traumas de infância, eu tenho os meus. Você tem seus problemas familiares, eu tenho os meus. Você tem suas dores e seus questionamentos a Deus, como eu tenho. Mas isso não pode obnubilar ou obscurecer aquilo que Jesus Cristo quer para mim.
tudo nesse mundo é contaminado, tudo nesse mundo é podre, tudo nesse mundo é sujo. As pessoas fazem boas ações com interesses escusos. A intencionalidade humana é egoísta. A pessoa trata bem o chefe e não cumprimenta o porteiro. A pessoa trata muito bem os colegas, mas se o indivíduo é inferior, eu mal dou bom dia. O cara fala, eu sou ignorante, e eu não reconheço nele alguém superior a mim, porque eu moro no condomínio. Se você está limpando o chão que eu piso, você é menor do que eu. Essa é a lógica do inferno. A lógica do reino de Deus é outra. A lógica que existe implantada nesse mundo é assim: o CEO da empresa, você chega na sala do cara, tem uma poltrona, parece um trono, ergométrica, confortável, giratória, couro de não sei que bicho. O cara passa ali 1 hora, 2 horas por dia. O cara viaja o mundo inteiro. O cara passa 1 hora, 2 horas, 3 quando muito. Aí você vai no recepcionista que passa 8 horas ali na frente. Deveria ser 6 por lei, mas não interessa, vai 8. Aí você olha a cadeira da pessoa de napa rasgada. Qual é a lógica nisso? Hierarquia capitalista destruidora. Se o cara passa 8 horas sentado na cadeira, a melhor cadeira que podia existir é esse cara que tem que sentar, é lógico. Mas a estrutura do reino das trevas é outra. Então você vai ter uma poltrona, você não vai ficar sentado aí, mas vai ter. E o outro que fica 8 horas sentado aí, ele vai ficar aí, porque eu sou melhor que você. Então eu não preciso te cumprimentar, eu não preciso te valorizar, eu não preciso te respeitar, porque eu sou melhor que você. Eu estou na frente da fila do supermercado antes de você, você vai ter que esperar porque eu estou na frente. Talvez você não saiba, mas quando Jesus Cristo pisou nessa terra, o assunto que ele mais tratou foi sobre o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus chegou, arrependam-se, o reino de Deus é vindo. O reino de Deus. Porque ele está dizendo o seguinte: você não precisa mais competir com ninguém, você não precisa mais ter inveja de ninguém, você não precisa mais pisar no pescoço de ninguém, não precisa mais puxar o tapete do outro, não precisa mais boicotar o projeto do outro, não precisa mais criticar. É outra lógica, é outra lógica. Você discorda em amor, você estabelece relação de perdão, de piedade, você coloca Deus em primeiro, o semelhante em segundo, e aí você em terceiro. Querido, Deus sabe quem é você, eu não sei. Deus conhece o que passa dentro da tua casa, eu não sei. Deus sabe toda a tua caminhada até chegar aqui nesse lugar hoje. E eu preciso dizer para você que Deus ama você e a mim, mesmo sendo quem somos. A mão dele nunca esteve recolhida, sempre esteve estendida para você. Ele sempre vai te ter por filho, você nunca vai deixar de ser filho dele. Mas entenda, você e eu não somos o centro da nossa vida. Deus é o centro. Tudo que acontece na minha vida é periférico, ele é o centro. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, todos os louvores, toda a minha ação, toda a minha vontade, todo o meu desejo, tudo para ele. E aí ele vai santificando. E aí eu descubro: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Leonardo vai cantar agora. Enquanto ele cantar, que a continuação do sermão
agora cantada, chegue até alguns outros lugares da tua alma, e que a gente possa se entregar verdadeiramente a esse Rei, que tem um reino e que está vindo para nos buscar. Que Deus abençoe você e a mim. Amém. Bondoso Pai, ajude-nos a brilharmos por Ti. Ajude-nos, Senhor, que através da nossa vida, outras vidas possam ser abençoadas. Que toda a honra, toda a glória, todo o poder, todos os louvores sejam unicamente dados ao Senhor. Que a Tua vontade se estabeleça nesse planeta. Que o Teu reino aqui esteja. Que o Teu reino seja estabelecido no nosso coração. Que a Tua vontade suplante a nossa. Que a Tua vontade santifique o nosso lar, a nossa casa, nossos filhos, a herança que o Senhor nos dá. Não é simples, ó Pai, não é fácil matar a natureza pecaminosa que se levanta todas as manhãs juntamente com a Sua misericórdia. Cada dia é uma luta, cada hora é uma escolha, cada momento um desespero. Mas nós queremos, ó Deus, permanecer submissos à Tua vontade. Se for preciso, rosto no chão, no pó da terra, mas pedindo que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos livre do mal, mesmo que ele tenha a aparência mais deliciosa daqueles que têm menos do que nós. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, o Teu perdão redentivo. Pedimos que a culpa desapareça, que o medo não tenha lugar no nosso coração, e que a cada dia possamos estar sorrindo para o céu, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de cada um dos senhores. Muito obrigado. Vem nos guiar nos caminhos Teus. Despede, ó Pai, Teu povo aqui. Dá-nos Teu amor sem fim, Tua graça, Teu constante amparo. Ser ao deixar este lugar, ó nosso Pai, vem nos guiar nos caminhos Teus. Concede, ó Pai, o Teu calor, dá-nos graça em Teu amor, Tua bênção nós queremos receber. Queremos ser Teu poder habitando em nós. Boa tarde a todos, e às 18 horas temos o nosso programa evangelístico, são todos convidados.